O empresário, ele é solitário? Cara, eu acho que ser empresário é a função mais solitária que existe. Mais solitária do que um CEO contratado, na minha opinião. Porque o empresário enfrenta dores que ele não consegue externalizar para ninguém que também não vive aquilo ou que não viveu aquilo. Hoje a gente está fazendo esse podcast gravando no 5º dia útil. A gente estava falando sobre isso subindo. Hoje é dia de pagamento. Acho que poucas pessoas que não são empresários conseguem entender o mix de emoções que você vive quando você tem centenas de pessoas para remunerar, dezenas de processos para acontecer no mesmo dia, uma responsabilidade enorme. E quando você tem uma empresa já com fluxos, processos, pessoas no lugar, as coisas funcionam bem. Mas ainda assim, então isso é um exemplo de, sei lá, centenas. Então sim, eu acho que o empreendedor é o sujeito mais solitário. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes o empreendedor ele compartilha uma dor com sua equipe, com amigos que não estão vivendo aquilo, e é difícil das pessoas fazerem o paralelo e entenderem. Então, acho que é solitário. Por outro lado, você encontra a mesma dor, a mesma compreensão em outros empreendedores. Então, acho que uma das coisas, você não perguntou isso, mas já me antecipando aqui, uma das coisas que é bacana, que eu acho que é muito importante, é o empreendedor escolher com quem ele vai se relacionar. Quem vão ser os amigos dele, com quem ele vai dividir as dores dele. Porque se você não buscar pessoas próximas de você, para ficarem próximas de você, melhores que você, que já fizeram uma história maior que a tua, e você não tiver humildade de ouvir, porque às vezes o empreendedor ele fica bem e ele se cerca de pessoas que não conseguiram chegar, porque ele quer ser o principal da mesa. Claro. No melhor é E eu o mais brinco burro que da tanto no mesa, né? círculo da vida pessoal quanto profissional, eu quero ser o cara mais burro da mesa. É Eu isso quero aí. sentir que eu realmente estou absorvendo das outras pessoas. Exatamente. Claro que eu quero agregar, claro que eu quero ensinar, que eu quero dividir. Isso dá uma sensação de prazer, de reconhecimento, de contribuição animal. Mas receber e aprender que a gente tem que receber mesmo depois de você crescer, isso é fundamental. Então, dividir com outros empreendedores torna menos solitário, mas sem dúvida eu acho que o empreendedor ele é mais solitário, inclusive, do que um CEO. Porque O CEO ainda tem um conselho, ainda, né, tem outros CEOs ali do mercado que o cara conversa muito, mas o empresário, às vezes, ele tem até receio de falar do momento que ele tá, da dificuldade que ele tá passando, porque ele acha que ele vai ser julgado, e aí ele acaba não tendo espaço para isso, e aí nem terapeuta dá jeito. E uma coisa interessante, por mais comprometido que você seja com a tua carreira profissional, você sabe, tem um lugar na tua mente que sabe, se isso aqui estourar, se isso aqui me levar para um burnout, uma situação, eu posso desplugar. Por mais que a pessoa ame a carreira dela ou tenha medo de ficar desempregada, ela sabe que aquilo ali vai ter um fim. Exato. O empreendedor não tem essa janela, a não ser que ele se planeje, trabalhe muito bem para vender esse negócio, para transmitir esse negócio para alguém. Porque ele não tem assim, tá, então daqui a pouco eu vou lá e encerro. Não, essa opção não existe, porque o empreendedor ele construiu um negócio que muitas vezes supera o tamanho dele. Então, enfim, é bastante solitário, mas tão solitário quanto recompensador quando você começa a ver os frutos do trabalho que você desenha, né? Sem dúvida. E quando é que foi que você começou a querer ir para esse mercado de empreendedor? Porque o pequeno que a gente sabe na sua história é muito parecida com a nossa. Começamos no mundo corporativo e depois fomos para o empreendedorismo. Como é que começou para você? Eu sempre quis ser empreendedor, eu sempre quis montar o meu próprio negócio. Estava muito na minha cabeça isso, mas eu não me sentia preparado. Não que em algum momento você está totalmente preparado. Eu acho que a preparação ela vai até um certo ponto, depois você tem que se jogar e começar a construir os seus sonhos. Mas, para mim, o ponto decisivo foi quando eu comecei a olhar ali perto dos meus 25 anos, que foi quando eu decidi que eu ia empreender mesmo, ia deixar, porque eu estava empreendendo enquanto eu estava dentro de um negócio. Então, eu era executivo e aí o recurso que me sobrava eu investia um pouquinho, eu começava a olhar outras oportunidades, mas eu percebi que eu queria realmente me entregar para abrir um negócio, para começar um negócio. Quando eu olhei para a minha trajetória e falei, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos, financeiramente, que tipo de transformação eu quero fazer. Você falou uma coisa que você viveu na Avon, eu trabalhei com a Avon também, quando estava no Euromonitor e em outras oportunidades também, em projetos de consultoria e tal, excelente empresa. E uma coisa que eu percebi nessas empresas grandes, até na empresa que eu trabalhava, era exatamente isso, era o nível de autonomia ou de poder que eu teria sobre a mudança do negócio, sobre o crescimento do negócio. Eu sempre sentia que eu podia fazer muito mais, entregar muito mais. Eu olhava para cima e via que ia levar muito tempo para eu chegar numa posição onde eu realmente, apesar de eu ter uma posição
de gestão, de liderança, uma posição sênior, para fazer o nível de diferença e impacto que eu queria na organização e nas pessoas. Então, resumindo, tinha um inconformismo em relação à minha carreira e ao que eu queria construir. Eu não ia conseguir atingir o patamar financeiro que eu queria dentro de uma empresa, não enxergava isso acontecendo para mim. Tem algumas pessoas que conseguem realizar seus sonhos através de um trabalho e isso é muito legal, mas não era para mim. A segunda coisa é que eu via que eu ia ter exatamente o que você enfrentou. Falou, cara, eu não vou conseguir implementar todas as coisas que eu acredito, a cultura não é a que eu acredito, é legal, mas tem muitas coisas. Eu preciso trabalhar num lugar onde eu consiga, enfim, proporcionar para mim e para outras pessoas o que eu acredito. E tem um outro aspecto, que acho que é o terceiro, que é o mais importante para mim, eu queria fazer algo que realmente impactasse a vida das pessoas. E aí não é abraçar árvores, não é ser idealista, é realmente assim, eu fui missionário por 2 anos, né? E quando eu fui missionário lá no Ceará, no estado do Ceará, no Nordeste. Fortaleza, Juazeiro do Norte, Barbalha, enfim. Minha região. E quando eu estava lá na missão 2 anos direto, andando na casa das pessoas, vendo as dificuldades delas, eu falei, cara, se eu puder trabalhar com algo que leve transformação para a vida das pessoas, de alguma maneira, faça com que essas pessoas e outras ganhem dinheiro e eu também, aí vai ser legal. E eu não sentia que eu estava conseguindo fazer isso. Estava fazendo muitas coisas legais, mas não era exatamente isso. Então eu falei, se eu criar um modelo de negócio que eu consiga fazer isso, então essa foi a raiz do pensamento. E acho que a grande pergunta que eu me fiz para tomar a decisão de vez foi assim, do que eu vou me arrepender mais? De não ter feito. Daqui a 10 anos eu posso estar quebrado, empreendi, deixa eu pensar em todos os cenários possíveis. Quebrei, estou indo morar lá no fundão de qualquer região mais simples, perdi tudo. Eu vou me arrepender mais de ter feito isso, mas eu tentei construir um sonho, eu tentei construir um negócio ou negócios que fossem na direção que eu acreditava. Então, para mim, eu não conseguia conviver com a ideia de não ter tentado, de chegar nos 30, 35, 40, olhar para trás e falar, me acomodei numa carreira executiva que paga bem, que me deu a maioria das coisas que as pessoas querem, que eu já tinha esse caminho, eu já estava. Então, para mim, era insuportável pensar nisso. Eu preferia correr todo esse risco do que qualquer outra coisa.